Boa noite, gente. Obrigada aí por todo mundo que veio participar dessa aula com o Pedro. E em nome, né, da Game Jam Plus Indie Hero, Pedro, obrigada aí por estar vindo aí disponibilizar teu tempo, né, para trocar essa ideia com a galera e trazer todos os teus conhecimentos aí para todo mundo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Pedro, a voz é toda sua. Obrigado, Luna. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Agradeço imensamente a oportunidade de vir aqui conversar com vocês. É sempre energizante trocar ideia com a galera e poder falar um pouquinho sobre o que eu trabalho ou as minhas ideias aí malucas ao longo da jornada de desenvolvedor de games. Então eu vou compartilhar com vocês uma apresentação rápida e depois a gente vai tentar fazer algo mais prático, beleza? Essa apresentação ela foi feita inicialmente num evento de inovação que existe aqui na minha cidade, que se chama Hacktown, e inclusive o Savo também estava presente. Eu peguei essa apresentação, fiz algumas singelas mudanças e adicionei algumas coisinhas também. Então, eu quero passar para vocês um pouco da visão que eu tenho de como a IA ela tem ajudado no processo de desenvolvimento de games. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Pedro Matuc, sou engenheiro de software e desenvolvedor de games. Eu passei a usar esse título de desenvolvedor de games. Eu tinha uma meta na minha cabeça, né? Que era eu seria um desenvolvedor de games depois que meu nome estivesse nos créditos de algum jogo. E assim, minha jornada seguiu. Então, nesse último mês, eu resolvi criar um canal de desenvolvimento de games. Então, eu queria convidar vocês também a adicionar aí na lista de recursos, de fontes. Eu não divulguei esse canal para ninguém, estou deixando ele crescer de uma maneira extremamente orgânica, o mais orgânico possível. Então, há um mês, então ele já está com 79 inscritos. Convido a vocês que é da área de desenvolvimento de games e tem interesse nesse assunto. Então, depois eu deixo o link para vocês aí, desenvolvendo game. Já passei de 30 vídeos, então tenho me dedicado aí a falar sobre diferentes assuntos, sejam soluções mais simples até criar o seu primeiro game. Acredito que possa ajudar aí pessoas que estão no início da jornada. Beleza, eu tenho esse outro canal que é o Abre Chaves. Esse é o canal que eu mencionei antes. Esse tem 3 mil inscritos, então eu falo sobre tecnologia de uma maneira diversa. Esse é para quem quer às vezes participar de discussões mais abertas, tá? Então, na galera de games eu recomendo o Desenvolvimento Games. Se quiser tecnologia, tem esse aqui também. Em todo caso, vamos lá. Aqui vem minha jornada, né? Então, quais foram as minhas contribuições? Quando eu mencionei que eu ia usar o termo desenvolvedor de games, eu sempre sonhei em me tornar desenvolvedor de games, né? Eu sempre sonhei, que eu quero dizer assim, desde os meus 10 anos, eu sou da geração 16 bits, então comecei ali no Super Nintendo, e eu lembro de dizer ao meu pai, numa oportunidade, eu quero criar games, e ele tentou logo tirar de cabeça. Ele falou, bom, não faz isso não, porque isso aí é coisa de criança. Obviamente, na visão do meu pai, tentou me tirar de cabeça, né? E então eu sonhei em criar. Então a minha primeira oportunidade foi trabalhando no PKXD. Alguém aí conhece o PKXD? Já teve a oportunidade de ver. Normalmente ele foi um jogo extremamente, assim, muito jogado na pandemia. Chegou ao top 25 no mundo de jogos jogados. Então é uma produção brasileira do estúdio em Campinas, da Afterverse. E depois do PKXD eu migrei para a empresa que eu atuo hoje, que é a Globant. Nós prestamos consultoria para grandes projetos. Então o primeiro projeto que eu assumi na Globant foi o Power Rangers Legacy Wars, que é um jogo de luta que tem para Android e iOS. E depois eu fui trabalhar num projeto da Warner Bros. E aí sim eu me tornei o desenvolvedor de games, que é onde eu tive o meu nome aqui nos créditos do jogo. Então, se alguém, não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar, é um idle game, onde você tem cartas e tudo mais, então você pode montar seu squad e tudo mais. Então, esse foi o meu trabalho mais recente. Semana que vem eu começo num outro projeto. Esse vai ser o meu, talvez o que eu posso dizer, é meu primeiro AAA PC, console e tudo mais. Então, vou sair desse universo mobile e adquirir experiência em outras áreas. Mas infelizmente eu não posso dizer qual projeto. Adoraria, porque é extremamente empolgante. Em todo caso, enfim, essa é a minha jornada. Eu estou atuando um pouco mais nesses projetos, né, de budget maior e tudo mais. E tem minhas oportunidades, minhas iniciativas pessoais. Bom, e por que criar games? Eu desde quando eu mencionei, né, os meus 10 anos, eu já tinha contato com games. E eu acho que desde cedo, às vezes, apesar de uma visão um pouco mais imatura, ou menos apaixonada, ou mais apaixonada do que hoje, eu consegui entender que games eram manifestações culturais, eram formas de se expressar, formas de colocar suas ideias, construir universos e fazer absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa você conseguia colocar em prática criando games. Aqui é uma imagem do Space Invaders,
Tá certo que tem um meme aqui de um gatinho, mas o Space Invaders, ele é um jogo que é uma expressão pós Segunda Guerra Mundial. E se vocês talvez não se recordam ou não saibam, mas esse jogo foi desenvolvido no Japão, e o Japão teve suas cidades atacadas na Segunda Guerra Mundial por meses e meses, até o fatídico dia das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. E esse jogo ele representa exatamente isso, que são naves, né, no caso aqui o aliens, invadindo uma cidade, aqui representada por torres vermelhas, e você é uma torre ou um canhão, um antiaéreo, que tenta defender essa cidade, mas o grande lance desse jogo, a grande interpretação, a metalinguagem dele, é que ele não tem fim, e ele só acaba quando você é derrotado. Então as naves vão aumentando velocidade, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Japão. O Japão foi sofrendo de ataques e tudo mais, enfim. E aí, então eu trago um pouco essa relação histórica para nós entendermos a profundidade que é criar games, e não necessariamente empilhar códigos, imagens e fazê-las se movimentarem de alguma maneira. Há um pouco além disso. E como que nós criamos games? Então, não há um caminho único, vocês mesmos sabem. Mesmo aqueles que já têm experiência ou aqueles que estão começando agora, conseguem entender que há caminhos muito diversos para você começar a criar um game. Mas o mais importante, e é o conceito, a teoria que eu tento trazer, é que um jogo existe um coração, existe um heartbeat, um processo no qual ele inevitavelmente respeita, que é o game loop. O game loop são 3 fases do seu jogo. Então, quando você tem um controle, você gera um input nesse controle ou no teclado, qualquer mecanismo de input que você tenha. Esse input gera alterações nas variáveis internas do seu jogo e depois essas variáveis são desenhadas e logo em seguida você captura o input novamente. Então, um jogador correndo, no caso aqui, o Mario, por exemplo, andando, é a imagem do Mario se alterando na medida com que você anda e ele cria essa sensação de animação e várias outras coisas no cenário acontecem. Ok, até aí, imagino que isso seja talvez mais familiar para vocês. Mas depois do game loop, nós temos uma série de outras coisas que precisamos nos preocupar. São as mecânicas, os personagens, cenário, enredo. E nós temos, quem sabe, se vocês querem comercializar o jogo de vocês, você precisa seguir um modelo de negócio. Tá. Além do modelo, quando pensa em modelo de negócio, qual é o seu público-alvo? Então você começa pelo público-alvo ou você começa pela mecânica? Porque tem mecânicas que não se encaixam independente do público-alvo. Você não vai construir uma mecânica de um plataforma 2D como Hollow Knight para um público que são crianças abaixo de 4 anos de idade, por exemplo. Então, se você tem uma ideia, por onde você começaria? Você quer colocar a sua ideia através das mecânicas ou você quer fazer um jogo para um determinado público? Mas aí então isso afeta também a jogabilidade. Por quê? O público-alvo, se você quer construir jogos para um público mais velho, um público idoso, que inclusive é um público muito extenso, com boa capacidade aquisitiva e poucos jogos. Então, se você quer, como que eles jogam os jogos hoje? Quais tipos de jogos eles gostam? Tá, o público mais jovem, público que agora tudo é produção de conteúdo, RP, enfim, como é que eles se comportem? E aí, como o conceito do seu game encaixa além disso? Qual linguagem de programação você vai utilizar? Enfim, qual arquitetura? Game Engine. É muito prático de entender que esta não é uma tarefa para uma única inteligência. Então, obviamente que existem casos de sucesso e pessoas que conseguiram desenvolver um único projeto sozinho, conseguiu resolver todos os problemas sendo uma pessoa só, um exército de um homem só. No entanto, essa não é o que nós vemos normalmente. É muito natural e muito prático que você tenha pessoas que te ajude a construir diferentes partes de um game, porque um game é uma coisa extremamente heterogênea. Você precisa buscar conceitos, referências, conhecimento, técnica, ciência, matemática, física, programação, enfim, uma infinidade de coisas para que você consiga colocar um jogo de pé. E aí, convido a vocês lá no meu primeiro canal, que é o Abre Chaves, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre todas as áreas a partir do Game Loop. Então, a partir do Game Loop, você tem áreas que se expandem em diferentes pontos e diferentes coisas aqui. Obviamente, quanto maior o projeto,
mais áreas você tem, mais papéis você tem. Isso adiciona você talvez a compreensão um pouco melhor de como que funcionam grandes times. Por exemplo, o GTA 4 ele tinha, GTA 4 não, desculpa, GTA 5 ele tinha pessoas modeladores responsáveis exclusivamente por pedras. Então, modeladores 3D que só desenhavam pedras no jogo, para vocês entenderem o nível de granularidade. Mas, claro que esse processo ele foi radicalmente modificado nos últimos meses, eu diria, ou nos últimos anos, né, no curtíssimo prazo, que é o aparecimento de IAs generativas. IAs existem aí há décadas. Desde a década de 50, você consegue ver aplicações de IA, se você for mais para o ramo científico, e for procurar aplicações de IA, em diversas áreas, você tem IAs em equipamentos mecânicos, eletrônicos, eletromecânicos, depois vieram os computadores, e aí que a IA começou a ser utilizada. Então a IA é um processo matemático, a princípio. Ele não é necessariamente um processo computacional. Mas fica aí a pergunta: você tem utilizado IA no seu processo? No seu processo de criação? E se, eu não sei se, acho que se você tiver um chat aí na sala, quiser adicionar no chat, eu não sei se eu tenho, ver se eu tenho acesso aqui. Não tem. Deixa eu. Tem o show chat aqui. Isso aqui o PJ, o Raia Negra aí, opa, salve Gabriel Carvalho, maravilha. Bom, beleza. Pois deixa no chat aí as perguntas, pessoal, que a gente vai comentar a respeito. Aí vamos lá. E aí, para criar esse projeto, eu recrutei meu time. Então eu fui na net e fui procurar por ferramentas para me ajudar a construir um projeto. E nisso eu encontrei com o ChatGPT, o Leonard AI, o Adobe Firefly, o Rodin AI e o Eleven Labs. Essas foram algumas das ferramentas que eu utilizei, ferramentas de IA generativa, para criar um projeto. E eu também precisei usar outras ferramentas, no caso a Unity, o Visual Code, o Mixamo, o Paint.net e o Audacity. Perfeito. E eu fui no ChatGPT e pedi para o ChatGPT me ajudar a construir um roteiro. Isso é um processo que eu acho que vocês talvez tenham mais familiaridade, né? Então, como que eu posso usar uma ferramenta generativa de texto para me ajudar a construir processos? E aí eu pedi para o ChatGPT. Bom, isso era dentro do contexto do Hacktown, tá? Em 3 semanas eu irei realizar uma palestra sobre criar games, gostaria que me ajudasse a pensar no enredo simples, com uma lista de elementos, tal. Pensei em algo relacionado ao ESG, e me ajuda a definir um personagem, vilão, inimigos e tal. Pedi para ele me ajudar a construir alguns elementos desse jogo. E o ChatGPT me entregou um tema que eu achei até muito impactante: o último ecossistema. Inclusive é uma ideia muito boa. Aqui tem um link, tá, da thread do chat, se alguém tiver curiosidade. Mas aí ele me trouxe: no futuro próximo, megacorporações descontroladas drenaram os recursos naturais, geraram desigualdade extrema, corroeram a confiança da sociedade, e começou a me trazer um enredo extremamente complexo, muito legal a princípio, e eu gostei, achei interessante. E aí ele me traz um ponto que eu achei ainda mais curioso, que ele fala assim: uma inteligência artificial desperta com um único propósito: restaurar o equilíbrio entre a humanidade e o planeta. Aqui me pegou de uma maneira muito única, porque aonde se olha e se fala sobre IA, nós olhamos, pelo menos a mídia e a própria sociedade tem olhado a IA como um vilão. A IA vai ser a destruidora de empregos, a IA vai tomar os nossos dados, vai controlar as pessoas. Enfim, a IA é um grande mal que precisa ser controlado e combatido. E aí, quando eu peço para a IA me ajudar a construir um enredo, ela me devolve como se ela fosse a mocinha. Ela fosse a restauração do equilíbrio entre a humanidade e o planeta. Então, achei isso, de certa forma, genial. Enfim, e aí ela me trouxe também personagens. Então, ela me trouxe um personagem principal, que seria Gaia, um vilão, que seria o Conselho Nulo, inimigos, Smokebots, Fake News Worms, Corruptors, objetos no cenário e tal, e começou a me trazer uma infinidade de coisas. E eu falei, bom, como todo bom designer, né, que no caso era o ChatGPT, que estava me sendo o designer no caso, ele começou a viajar e foi necessário simplificar. Então eu pedi, bom, o ChatGPT, vamos dar uma simplificada. Me traz algumas coisas menos, que sejam mais factíveis de ser implementadas. E aí ele me trouxe o personagem Alex, que eu não entendi o porquê. O vilão null.exe, achei interessante, aqui até adicionando o Windows como vilão, né, pelo executável. E inimigos e zumbis conectados. Então, assim, o que eu achei bem interessante disso é que o contexto que o ChatGPT conseguiu me trazer, ele
consegui adicionar elementos muito reais e muito conectados com os problemas que temos hoje contemporâneos. E aí ele me sugeriu um plataforma 2D. Bom, e eu fui lá então, beleza, peguei as primeiras referências como se fossem resumos de ideias e comecei a buscar em outras ferramentas como criar então os elementos que ele me trouxe. E aí eu pedi uma sugestão de prompt para o ChatGPT. Ó, me dá uma sugestão de prompt para esse zumbi conectado que você trouxe, que no caso chama Infowalkers. E aí ele me deu um prompt. Então, um conceito 2D utilizado, um zumbi, não sei o que, com uma tela em sua face e alguns efeitos de glitch. E aí usei o Leonard AI e ele me gerou esse zumbi. Achei bem interessante, porque me trouxe essa tela conectada na face, como se as pessoas estivessem, né, imersas ali, no telefone, como se o telefone tivesse impregnado na cara delas. E aí as pessoas viraram um zumbi a partir disso. E aí, usando o Rodin AI, já eu vou mostrar para vocês, é uma ferramenta onde eu posso modelar, e o Mixamo eu consegui criar esse personagem. A apresentação tá dando um bug aqui, mas eu preciso sair e mostrar. Mas na verdade é uma animação do Mixamo onde esse personagem apenas dança. Eu consegui construir um modelo 3D a partir dessa imagem, que ficou bem interessante. E aí, quando eu importei na Unity com os materials e tudo mais, eu consegui obter esse resultado. Me pareceu bem factível. Eu tive um personagem de uma forma muito rápida e um personagem relativamente original. E aí eu fui pro personagem principal. Tá bom, eu tenho um inimigo. Agora eu queria construir um personagem. E qual personagem? Ele me deu a imagem de Gaia. Gaia significa terra, não sei exatamente em qual língua, não sei se é viking, né? A língua dos caras lá, não lembro exatamente. Não, lá é outra coisa, perdão. Mas me deu o nome de Alex, eu acho que Alex por ser o nome de gênero neutro em várias línguas e tal. Mas eu falei, bom, não, eu que estou criando esse jogo, então o personagem será eu mesmo. E aí eu fui lá, peguei uma imagem minha, construí aqui uma trend, né? Quando você se construir um bonequinho, e a partir dessa trend fiz o mesmo processo. Fui lá, peguei essa imagem, formatei no Paint.net e consegui me criar como personagem. Então esse foi o personagem que eu gerei a partir desses inputs. Tá bom, então já tinha um inimigo e um personagem, agora é hora de criar as mecânicas. E aí, as mecânicas, a minha ideia, obviamente, nesse processo, era tentar construir o máximo de coisas possíveis utilizando apenas IA. E para isso, para criar as mecânicas, eu comecei a integrar então o ChatGPT Agent, que é possível obter a partir do Visual Code, dentro aqui integrado com o meu projeto. Então, só vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas só integrar o Copilot, abrir o Visual Code, o próprio Visual Studio também tem, você consegue começar a gerar prompts. E aí, por exemplo, um prompt, eu tenho um NPC que possui um animation controller anexado, duas animações, áudio e tal. Comecei a explicar e ele começa a gerar os códigos para mim e instruções de como integrar esse código. Tá, então o ChatGPT, o agente, ele consegue fazer uma leitura de contexto, então ele consegue ler arquivos, pastas, ele guarda o histórico que você está construindo e ele usa esse histórico como referência, ele faz alterações diretas na criação de arquivos, então muitas vezes você nem precisa encostar nesses arquivos, e ele fornece instruções também para você criar as coisas. E isso, obviamente, facilita e muitos processos, também acelera os processos. Então, por exemplo, você pode chegar para o chat GPT e falar assim, faça o meu NPC executar uma animação de walk. Faça ele movimentar pelo cenário. Faça ele morrer com a animação tal quando for acertado pela cabeça. Então aqui você pode variar quanto mais detalhes, obviamente, mais assertivo é o agente. Mas mesmo que você passe menos detalhes, ele consegue, a partir do contexto no qual você está construindo, ler os seus arquivos e te entregar scripts que façam coisas de forma muito consistente. Então, por exemplo, esse foi o zumbi. Eu peguei as animações no Mixamo e eu só deixei os arquivos prontos e pedi para que o agente, né, o ChatGPT, ele integrasse e fizesse o script para mim. É claro que aqui ele não faz as integrações automaticamente. Você precisa ter o conhecimento em Unity, por exemplo, como integrar clips ao animator e como integrar o animator a um player, um objeto, por exemplo. E aí esse objeto, ele usa rigid body ou não? Então como que você faz essas integrações? É preciso, inevitavelmente, saber como funciona a Unity
para você conseguir construir, mas o ganho de produtividade e aceleração é gigantesco. Mas isso tudo parecia perfeito, certo? Porém, eu tive um problema logo em seguida. E o mesmo processo que eu usei para o meu inimigo, eu fiz pro personagem. Então fui lá, peguei uma animação, coloquei no meu personagem, pedi para o chat GPT, beleza, me ajuda então a fazer esse personagem movimentar para lá, movimentar para cá, fazer tudo que seja necessário e tudo mais, e ele conseguiu construir. No entanto, eu caí no problema do root motion. E aí vem um problema muito crítico. Obviamente que aqui é muito simples, porque é um projeto simples, mas isso poderia impactar de uma maneira muito severa se fosse um projeto talvez em produção ou algo algo mais sério. Porque o meu player, se vocês observarem aqui essa GIF, olha só, o meu player está andando parado e ele pula parado, ele não movimentava. E eu pedia para o ChatGPT, eu falava assim, cara, me ajuda a movimentar, o player está parado. E aí eu tentava, fazia outro input para ele, ó, o player está parado, não consigo movimentar e tudo mais. Então eu tentei de várias formas, passei algumas horas tentando fazer o ChatGPT corrigir. Se eu tivesse feito, obviamente, isso inicialmente, eu tinha resolvido em poucos minutos. Mas, como eu queria fazer tudo por IA, era uma espécie de experimento que eu estava construindo, eu vi que a IA não conseguiu resolver. E o problema era um simples checkbox. Porque as animações não usavam root motion, ou seja, não eram as animações que controlavam o transform ou a posição do jogador, mas o root motion estava habilitado. E aí, no momento que eu comecei a pesquisar, fui lá, vi o root motion, desabilitei, e aí eu entendi uma coisa, que eu acho que é uma coisa que aqueles que ainda não têm contato com IA podem estar um pouco receosos, que os recursos que eu estava construindo nesse jogo, eles não eram desenvolvidos por IA, e sim com IA. Isso muda um pouco a perspectiva, porque a responsabilidade de construir e fazer as coisas ainda é do desenvolvedor, ainda é do artista, ainda é do designer. Você, no caso, o criador do game, é responsável por aquilo que você está criando. Então, vocês são parceiros do crime, mas você é cúmplice e talvez o principal responsável por fazer as coisas funcionarem. Mas essa parceria, obviamente, que no momento em que você entende como ela funciona e o que ela deve ser, como essa parceria deve acontecer, ela consegue ajudar a desenvolver vários outros detalhes, vários outros elementos. Então eu fui no Eleven Labs, por exemplo, e comecei a construir os meus sound effects, os meus SFX. Então de jump, de step e zombie crack, por exemplo. E olha só. Então o meu pulo tem o step é bem sutil. Então são 2 passos e tem o zumbi crack, que era quando eu pulasse na cabeça do zumbi, eu queria algo parecido com o Mario quando pula em cima de um esqueleto, e aí eu queria que ele fizesse isso. Então fui lá no Eleven Labs, não sei se vocês conhecem a ferramenta, e pedi para zerar, ó, me gera aqui um zumbi crack. Aí ele gerou como se fosse um zumbi quebrando. E na hora que eu mostrar o game, tudo vai fazer sentido. Mas, olha só, outras coisas que eu precisei gerar também, usando o Leonardo AI, eu quero colocar pontos de vida, por exemplo. Eu queria que eu tivesse um cristal onde eu recuperasse vida. E assim eu fui criando elementos visuais e pedindo para o agente GPT resolver esses problemas. Então aqui eu também fui lá no Rodin AI, peguei aqui a imagem que ele gerou do cristal, gerei um objeto 3D, inclusive com as meshes e tudo mais. Ele conseguiu gerar um elemento 3D para mim. Usei o Paint.net e aqui vem um trabalho um pouco manual, porque algumas IAs não entregam para você sem background. Então você tem que saber remover esse background usando alguma ferramenta que seja nativa, local, enfim. E aí eu uso o Paint.net, poderia ser o GIMP, poderia ser outras coisas, outras ferramentas que vocês de escolha de vocês aí. E aí, para construir o cenário, eu usei a Unity Asset Store, peguei alguns cenários que já tinham prontos, então esses assets, e reconstruí algumas coisas. Aqui eu vou usar esses cristais, mas eu não utilizei. Então, vamos lá. E o background. Beleza. Bom, e esse foi o time. Pedi para o ChatGPT fazer uma foto do time de desenvolvimento. Esse no meio aqui sou eu, não tenho uma barba tão bonita assim, mas peguei uma foto minha e pedi para que ele gerasse imagens IAs que eu tinha utilizado. Então aqui o ChatGPT, o Leonardo AI aqui atrás, o Eleven Labs, o Firefly aqui embaixo e aqui do lado meu, do lado direito, não sei quem ele criou aqui. Bom, mas enfim, foi só para ilustrar aqui o nosso processo.
Beleza, mas ainda não acabou, tem um bônus stage. Mas antes de ir para o bônus stage, eu gostaria de mostrar para vocês como é que ficou esse projeto. Esse foi o projeto, então, que eu criei, seguindo todo aquele processo que eu tinha construído. Personagem, zumbi, então estão todos aqui. Bom, tem alguns elementos, alguns props espalhados pelo jogo, deixa eu executar. Eu acho que o som está um pouco alto, vamos ver, tá maximizer. Tem um BGM, aqui tá com, vocês estão ouvindo o BGM? Estamos sim. Beleza, maravilha. Então, provavelmente o step tá um pouco abafado pelo BGM, mas esse foi o jogo que saiu, então se você pula na cabeça do zumbi, ele faz todas as animações, isso tudo foi construído de uma maneira utilizando IA, né? Então a IA auxiliou. Então aqui você pode ir coletando coisas pelo cenário. Se você encosta no inimigo, você toma dano. E ele tem um hitback, né? Ó, ele volta. Então eu nunca tentei voltar aqui, ó. Aqui eu não consigo voltar, olha só. Não fiz o teste direito do level design. Mas nós podemos fazer um combo igual no Mario, por exemplo. Ó. Então aqui posso pular. E a ideia é que você caminhe pelo... Não liguem para os bugs de a travessia. Enfim, e aqui você coleta os cristais. Você precisa coletar os cristais para completar o objetivo do game. Bom, deixa eu... Tem um cristal de vida ali. Aqui, ó, aqui ele já me complica. Ele tem que andar para lá. Opa, beleza. Enfim, essas mecânicas todas foram construídas utilizando a IA, no caso. E a maneira que eu construía, se vocês não têm familiaridade com isso ainda, por exemplo, no caso aqui o Player Controller. Olha só, vou fazer um teste com vocês. Inclusive ele guardou o histórico. Ele guardou o histórico do que eu fiz na época, então talvez fique mais fácil. Mas o que eu queria mostrar para vocês é, olha só, quando eu executo o jogo, se vocês observarem, agora eu vou executar sem som. Existe um timer aqui, ó. Eu só não lembro o nome dos elementos. Vamos tentar achar. Existe um timer e ele está, né, parado. Então eu tinha colocado alguns elementos para que durante a apresentação nós pudéssemos adicioná-lo, né, tentar construir algo em cima deles. Então vamos ver se eu vou conseguir acertar. Então o que eu faço, por exemplo? Aqui ele tem visão do meu contexto, eu estou aqui configurado como agente. Alguém não conhece o Visual Code integrado com o agente de ChatGPT? Alguém nunca mexeu? Eu. Opa, nunca mexi. Maravilha, então, novidades. Beleza, ô Fernando, vou mandar assim, manda os links. Ficou engraçado, maravilha. Olha só, então olha só, o que eu posso fazer aqui, na verdade, eu tenho até uns changes aqui, deixa eu manter, não sei o que é, se quebrou o jogo, mas ó, tenho um elemento que é um Text Mesh Pro, que representa o timer do jogo. Este elemento se chama time. Gostaria que ele se comportasse como timer regressivo no formato de MM:SS, começando em 2 minutos. Não sei o que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai me entregar aqui. Eu só quero mostrar um exemplo, não sei exatamente se o resultado vai ser satisfatório, mas ele está criando um script game timer. Então ele colocou o game timer aqui. E ele está escrevendo para a gente, olha só, ele tem uma referência de texto, ele criou aqui uma variável de estado, is running e tal, criou toda a lógica para mim, beleza. Então adiciona o script game timer num game object da cena e tal, então ele me dá algumas instruções de como eu posso resolver esse problema. Vamos lá, então eu posso vir no game, vamos pegar aqui o script game timer, cadê o game timer, vamos colocar no próprio canvas, ou seria no próprio timer, sem muito problema. Então vou colocar aqui no canvas, beleza, eu tenho um game timer, e vou pegar o meu timer e colocar aqui. Beleza, vamos ver se ele consegue resolver isso de uma maneira prática para nós, olha só. Então, perfeito, olha só, agora eu tenho um timer funcionando sem que eu tivesse que me preocupar em encontrar como é a lógica, como é a formatação em C#, como que eu resolvo todos esses outros problemas e assim por diante. Então, a IA pode ajudar você a resolver esses pequenos problemas e quanto mais domínio você tem da Unity, quanto mais você entende como as coisas se relacionam, como você constrói UIs, por exemplo, de uma maneira bem rápida, prática aqui. Aqui eu estou usando a versão antiga, mas tem aí o novo sistema de UI também. E quanto mais rápido você conseguir ter esse domínio, mais produtivo você se torna, mais rápido você se torna em construir esse tipo de coisa. As ferramentas que eu utilizei para gerar
Uma se chama Rodin AI. Então, se você procurar por Rodin, depois eu vou deixar a lista de elementos dos exemplos, mas a Rodin AI, ela consegue construir, modelar de forma generativa para nós. Então, eu precisei integrar isso com, por exemplo, o Leonard AI. E o Leonard AI é outra ferramenta. Eu acho que eu vou ter que autenticar aqui. Deixa eu ver. Get started. Ah, não. Já está autenticado. Beleza. Então, se eu quiser construir o processo que eu segui, basicamente, foi... Ah, não. Eu tenho que autenticar sim. Perdão, pessoal. Peraí. Deixa eu fazer isso rápido. Eu tenho a minha conta do Abre Chaves e beleza. Essas ferramentas, desde quando eu mexi, ela deve ter se alterado. Onde que eu tenho o meu histórico? Library. Beleza. Tá, aqui são as coisas que eu gerei. A ideia desse projeto que eu tinha pensado, que usava ESG, ele começou assim, ó. Eu queria criar uns robozinhos, uns inimigos dessa forma. E foi evoluindo e chegou nesses zumbis aqui, ó. Então eu peguei esse modelo, mas teve outros modelos que poderíamos construir. Esse foi um exemplo. Se vocês quiserem me ajudar com um prompt para construirmos aqui um outro, onde que aparece o Eu posso prompt? ajudar? Pode, fica à vontade. Eu tô pensando em criar tipo um Goomba, só que modificado. Um Goomba Tipo assim, modificado. é um Goomba misturado com, sei lá, um Arcanine. Que tal? Tá, não sei se ele vai entender isso aqui. Vamos tentar construir um prompt que nos dê algo parecido. Então, o que seria? Será que ele vai entender o que é o Goomba? Será que ele tem esse treinamento? Eu não sei. Mixed with Pokémon Arcanine. Beleza. Deixa eu colocar uma referência então. Mario Bros. Goomba Mixed with Pokémon Arcanine. Tá, beleza. Vamos ver o que dá isso aqui. Beleza, já que é uma... e detalhe que é muito importante mencionar é que tudo que eu fiz aqui foi usando os tiers gratuitos. Ele achou algo. Era isso que você esperava, Gabriel? Acho que sim, eu gostei. Pode usar. Legal, legal. Então, e tudo que eu usei aqui foi usando parte gratuita. Então, algumas ferramentas elas nos dão tiers gratuitos que nós conseguimos fazer bastante coisa. Então, e eles são renovados de tempos em tempos. É claro que se você for utilizar isso numa capacidade maior para fazer um game completo, pode ser que seja necessário você comprar, adquirir alguma coisa. E se você parar para pensar, é claro que muitos projetos não têm orçamentos e, enfim, não tem espaço para você investir em ferramentas. Mas se você pensar no volume de trabalho necessário, ou quantos artistas seriam necessários para desenvolver, às vezes, todas as features, ou apenas um artista com ferramentas dessas em mãos, talvez valha a pena o investimento, né? Considerando esse ponto de vista. Mas vamos lá, então vamos pegar uma ferramenta, uma imagem aqui. Então, sei lá, vamos pegar essa primeira, olha só. Então vou pegar aqui essa primeira. Então, detalhe, que eu vou... Como ele é um quadrúpede, eu não vou conseguir animá-lo com as animações do Mixamo. E para animá-lo aí é um processo um pouco mais complexo, que talvez precisa passar. Eu não encontrei uma ferramenta que anime coisas não, como é que eu posso dizer, não humanoides. Existe uma ferramenta que se chama, acho que é Animate Everything, algo assim. Deixa eu ver se está aqui. Anything Word. Esse Anything Word, eu não consegui fazer testes consistentes com eles. Então, a ideia é que ele consegue animar qualquer coisa. Então ele vai gerar animações, olha só, você pode colocar aqui, se você dizer, isso é um quadrúpede, a gente pode tentar logo em seguida. Vamos seguir aqui, ó. Deixa eu fazer então o modelo 3D. Eu baixei uma imagem, então se nós formos no Rodin AI aqui, ó, eu quero adicionar uma imagem. Tá, eu preciso logar também, e vamos logar aqui, nesse Rodin. Eu imagino que até esse ponto nós já temos outras ferramentas também que consiga gerar modelos 3D, às vezes modelos até melhores do que a Rodin, mas ela atende bem o que nós fizemos. E se nós formos aqui em Download, Flux Detail, é esse cara aqui. Ele importa a imagem. Claro, talvez nós precisávamos ter tirado o background para que ele não modele o background também. Mas vamos ver o que sai daqui. Eu quero mostrar para vocês mais ou menos um pouco do processo apenas, e depois vocês podem refiná-lo e adicionar ao processo de vocês. Assim como eu fiz com as imagens lá no Leonard. Então, se vocês olharem aqui as imagens do cristal ou do coração,
ele gera com fundo branco. Talvez, se você pagar, pode ser que há aqui alguma opção para você gerar com fundo transparente em PNG. Mas como nós queremos usufruir da margem gratuita, nós precisamos pular essa parte. Então ele está gerando aqui, às vezes leva um tempo, mas normalmente costuma ser mais rápido. Vamos ver. Opa, beleza. Ele vai apresentar para nós aqui um modelo baseado no que ele entendeu. Ele conseguiu, olha que legal, ele conseguiu entender o contexto do modelo 3D, ó, tirou o fundo. Irado, velho. E aí ele gera um modelo 3D, certo? Beleza. Aqui você precisa apenas confirmar as coisas que você quer. Então, se você quer ele detalhado, se ele é no TA pose, que é a pose normalmente de humanoides, se ele é simétrico, então no caso ele é simétrico. Assim ele consegue corrigir às vezes problemas das imagens, né? A imagem está gerada numa perspectiva diferente e aí ele consegue gerar. Então, quando você quiser confirmar, você confirma e você tem uns créditos gratuitos aqui, ó. Então, nós conseguimos confirmar. Change not saved, tal, beleza. Só dar um contínuo aqui. Ele perguntou, o objeto gerado é simétrico? Então você observa aqui se ele está simétrico, senão ele vai ter que gerar novamente. Mas no caso, está simétrico, beleza. Então ele vai prosseguir com a geração da geometria e a criação das texturas, baseado, obviamente, na imagem que nós temos aqui. Então, confesso que eu, por trabalhar mais com dev, com desenvolvimento, eu não tenho tanto conhecimento em shaders ou texturas, e isso na mão de pessoas que têm esse domínio, têm esse conhecimento, nossa, eu mal consigo pensar aqui as possibilidades, né? A quantidade de coisas que podem ser construídas, às vezes, por uma pessoa só. Então ele criou um modelo aqui, certo? Beleza, agora eu vou gerar a textura. Aqui tem algumas configurações que eu não vou mexer. Posso Beleza, perguntar? olha. Pode perguntar, Gabriel, fica à vontade. Tem aquelas presas, tem aqui nos jargões aí que você falou, props, ultimotion, que paradas são essas aí? Eu não sei, mano. Tá, perdão, isso aí, desculpa, talvez o hábito de lidar e mexer com isso direto e acaba que eu não expliquei. O props normalmente são elementos que você coloca no seu cenário. Então, caixas, no caso aqui, ó, por exemplo, essas caixas, esses cristais, esse container, isso são props. Aqui tem umas barreiras de concreto. Props são objetos que você espalha pelo cenário para dar um pouco mais de vida. Esses props podem ser interagíveis, não que essas palavras e tal, mas você pode interagir com os props ou não. Então depende. Mas normalmente são elementos que você adiciona no seu cenário para dar um pouco mais de riqueza, de qualidade para o cenário, refinamento e tudo mais. Isso são props. Então, porque normalmente nós definimos aqui o inimigo bem claramente, o player, às vezes, né, NPCs e uma série de outras coisas, mas os props são os outros objetos que eu acho que não tem definição. Então, esses são os props. Agora, o root motion é uma propriedade específica do animator. Então, se nós escolhermos o player aqui, ó, o player, no meu caso, ele tem aqui na verdade, deve estar dentro aqui, ó. Animator, olha só. Cadê o Animator? Aqui, perdão. O player, ele tem um componente chamado Animator e ele tem aqui uma propriedade que chama Apply Root Motion. Se a sua animação, ela manipula a posição do player, então imagina que você foi lá e fez uma gravação com Motion Capture. Pegou lá o movimento seu fazendo alguma coisa. Qualquer cutscene que você vê de algum game, sei lá, me veio à cabeça Red Dead Redemption 2 aqui. Tem várias cutscenes. Aquelas cutscenes são capturadas através de motion capture, aquelas roupas que a galera coloca, tal, captura o movimento. As animações do motion capture, elas são, no caso da Unity, se fosse aplicada aqui, ela teria que habilitar o root motion, porque a animação controla o movimento do player. Quando você quer controlá-lo dinamicamente, através de input, física, outras coisas, aí você tem que desabilitar o root motion. Porque aí você controla por outros meios, não pela animação. Essa é a explicação mais básica. Vamos lá, eu vou integrar aqui o modelo. Olha só. Então gerou aqui o modelo para nós, ó, com textura e tudo. Então você pode buscar um FBX ou .obj. Aqui eu preciso confirmar o material que eu gerei, se eu estou satisfeito, se é isso mesmo e tal. Então confirmo o material e eu posso fazer o download. Então vou fazer o download aqui. Deixa eu acelerar aqui, ó, para não tomarmos muito mais tempo. Deixa eu abrir o Unity Hub e nesse projeto eu vou lá na pasta Show in Explorer. Beleza. Quero colar a pasta aqui, ó, o material gerado.
Então ele está empacotando, ele me entrega um zip. Então se nós formos lá no zip, eu posso recortar, colar aqui na pastinha do projeto e extraí-lo aqui, ó, extrair tudo. Deixa eu colocar aqui, vai chamar Gumba9. Então o nosso Gostei do Gumba9, nome. Gumba9 é bom, né, cara? Beleza. Então o Gumba9 eu tenho aqui o meu modelo e minha textura. Agora o que eu vou fazer é pegar o meu Gumba9 aqui, ó, e arrastar para dentro da Unity. Então, opa, vem aqui na Unity, aonde eu posso colocar, eu tenho models aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Aqui, models, Gumba9, na Unity. Por que ele não está deixando eu importar? Eu não estou importando a pasta certa? Tá, deixa eu fazer então manualmente. Create, folder, model, Gumba9 e vou pegar aqui os elementos, arrastar para lá. Boa. Inclusive, materials, ele quer corrigir, mudar para texture, tranquilo. Inclusive, eu vou até colocar numa outra cena que fica fácil de visualizar. Eu tenho a cena do player lá, que eu criei o player. Se eu quiser arrastar o Gumba9, eu posso vir aqui no modelo, pegar o meu Gumba9. Esse Gumba9 já está com as texturas. Antes ele não gerava com a textura, ele gerava só o base, ó, mas aqui ele já está com a textura do jeito que eu tinha construído. Então esse é o personagem. Se eu der o play aqui, o meu Gumba9 está ali. Claro que ele não está animado. Eu não consigo, eu preciso usar alguma ferramenta generativa de animação. Talvez até exista alguma mais consistente do que aquela que, como é que chamava? Animate, eu digitei Animate Everything, Anything World. Então, talvez exista alguma até mais consistente e nós podemos testar. Não sei se eu ainda posso, né? Deixa eu ver. Eu tenho alguns créditos aqui, ó. Então, Animate Everything. Vamos ver se a gente consegue, ó. Upload your model. Tá, eu posso fazer um browse files. Aqui está um 2025, Gumba9. Eu tenho o meu base. Tá bom. Então eu tenho o base. Meu base dele estava um pouco tombado, né? Não sei se ele vai improve AI System. Tá, então beleza. O que ele vai fazer é importar e tal. Beleza, tá. O bônus stage tem mais vértices do que permitido. Permitido era 100 mil. Então talvez eu tivesse que gerar novamente, reduzir a quantidade de vértices para ver se ele reduzia a complexidade e animasse o player. Mas eu imagino que até aqui vocês provavelmente já devem ter entendido um pouco mais o processo de como que isso pode ser utilizado. No caso do player, as ferramentas que eu usei foram por exemplo, a Mixamo. No caso, se fosse um modelo humanoide, nós poderíamos importar esse modelo aqui, ó, e aplicar qualquer animação. Então aqui é uma biblioteca de animações, onde você tem, enfim, uma infinidade de coisas. Você pode escolher o seu modelo aqui em personagens. Então podem ser personagens que o Mixamo oferece, que estão disponíveis, ou personagens que você pode fazer o upload. Então você poderia misturar aqui, usar o Rodin. Um personagem que eu fiz o upload na época foi o Boss. Aqui, ó, foi esse aqui que eu criei na época da apresentação. Ele é um humanoide, ele é aquele monstrengo que apareceu lá no Leonard. Esse cara aqui, ó, cadê? Aqui. Esse senhor aqui. E aí, com o Mixamo, você consegue, utilizando a IA deles, a IA interna, criar aqui os pontos, né, de animação e ele importa para você de uma maneira bem... Esse aqui é o queixo. Então, tá, beleza, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Enquanto nós aguardamos o resultado do auto-rigging, eu queria mostrar no bônus stage para vocês uma última coisa. Na verdade, o que eu queria mostrar para vocês é uma forma de como talvez trabalhar em processos de pré ou pós-produção. Talvez a pós-produção seja até mais tranquilo de eu resolver, você gerar artefatos para o marketing do jogo, ou, enfim, você pegar feedbacks e resumir e tal. Mas o pré-produção, que é uma coisa que eu particularmente tenho muita dificuldade, que é o planejamento. Então, quando, por exemplo, eu quero criar um jogo, eu poderia... eu não sei muito... Não sei quais atividades. Digamos que eu comece a construir um shooter 2D hoje. Então, me diga quais atividades... Não, peraí, deixa eu construir um prompt melhor. Tenho um time com um desenvolvedor, um artista e um game designer. Gostaríamos de construir um game shooter 2D na Unity. Quais tasks são necessárias para cada papel a
fim de concluir um jogo deste gênero. Beleza, este é um prompt. Tá, vamos pausar aqui por enquanto. O que eu queria mostrar para vocês é que o processo de planejamento, ele é algo extremamente importante e pode mudar o resultado final de vocês. Então, eu tenho uma certa dificuldade. Quando eu trabalho com pessoas que conseguem fazer esse planejamento para mim, cara, as coisas mudam de uma forma muito mais fácil, assim, elas evoluem de uma maneira muito mais prática. Tá. Só uma pergunta, o que esse Trello faz? Esse Trello é um quadro de gerenciamento de atividades. Por exemplo, deixa eu ver aqui, deve ter esse cara aqui, ó. Esse aqui é um exemplo do próprio Trello. Você pode criar colunas, criar tasks, então atividades onde você vai trabalhar, dar nome a elas e depois você pode pegar essas atividades e arrastar para outros lugares. Então, por exemplo, imagina que você está trabalhando nessa task e aqui é a coluna to do. Eu vou fazer o exemplo, você vai entender, olha só. O que eu fiz aqui no caso do Trello, que foi a última coisa que eu estava pesquisando, que é como você usa, eles têm alguns add-ons. Então, olha só, vou criar aqui um board, então vou criar um novo quadro que se chama, por exemplo, Indie Hero Project AI. Tá, esse é um quadro, beleza. Ele vai gerar um quadro para mim, um quadro vazio, e aí existem add-ons onde eu posso importar coisas que se chamam power-ups. Então o que eu vou usar aqui, na verdade, é um power-up que se chama Import to Board. Esse cara aqui, ó. Então, beleza. É um power-up que aceita JSONs, tá? É isso que eu estava procurando. Então, eu vou adicionar esse cara aqui. Então, guardem esse nome, Import to Board for Trello Bowang. Tá. Aqui no ChatGPT, então, eu estou perguntando para ele como fazer essas atividades. Então, depois eu vou fazer, após listar as atividades, gere um arquivo JSON que possa ser integrado ao Trello. Crie colunas vazias de to do, doing e done. Coloque todas as atividades inicialmente em to do. Beleza, vamos ver o que ele vai fazer. Então ele vai começar aqui definir atividades por papel. Então o que o game design tem que fazer, o artista tem que fazer, o desenvolvedor tem que fazer. Tá, então tem uma série de coisas. Aí agora ele gerou esse JSON para mim. Então o que eu vou fazer é copiar esse cara, vou criar um notepad, beleza. Eu não sei se essas atividades fazem sentido a princípio. Em todo caso, beleza, eu não tenho um producer ou um gerente de projeto no meu time e eu quero resolver esse problema usando IA. Então agora eu vou usar aqui o indie-hero.json. Ok. Então salvei na minha área de trabalho. E agora, com o plugin que eu criei no meu Trello, que é o meu board de gerenciamento, então eu adicionei aqui o Power Up, vim aqui no Import. Tá, beleza. Posso fazer aqui o Import to Board. Então deixa eu clicar aqui, tá? Procurar lá na área de trabalho, indie-hero.json. Ele abre duas vezes, eu acho que é um bug do plugin. Mas ok, ele importou aqui, inclusive do jeito que eu pedi, ele pergunta se nós temos listas aqui dentro do JSON. A partir do momento que eu faço o import, ele pega todas aquelas listas e começa a importar aqui como atividades. Então eu consigo resolver um problema de planejamento, gerenciamento, coisas que eu imagino que desenvolvedores e às vezes artistas também têm, sérios problemas de conseguir visualizar task por task. A gente quer colocar a mão na massa, começar a fazer rapidamente. E às vezes a gente perde um pouco a visão do todo. Então, ter ferramentas de gerenciamento, de pré-produção, é extremamente fundamental. Nos ajuda e muito. Aqui eu não sei se ele está ainda mexendo, não sei se ele terminou. Deixa eu fechar para ver. Beleza. Tá, aqui já deu para a gente ver o que acontece. Então, Gabriel, o que esse quadro faz é que você tem agora uma lista de atividades. E aí imagina que você é um usuário. Eu posso compartilhar esse quadro com você ou com qualquer outra pessoa do time. E aí essas pessoas participarem do mesmo projeto. Como elas estão participando do mesmo projeto, essas pessoas vão trabalhar de forma conjunta em algumas atividades. Então eu posso pegar essa primeira, você a segunda, outra pessoa a terceira. Então na hora que eu pegá-la, eu tiro ela daqui e coloco em doing. E aí coloco o meu nome aqui. Bom, eu posso vir aqui, ó, adicionar o member, tal, sou eu. Beleza. Então eu sou o membro dessa atividade. Aparece a minha fotinha aqui. Tá. Ah, é que você não está no board, não tem como fazer. Mas beleza, eu estou no doing. Ah, terminei a atividade. Eu passo para o Doni. Pego outra. Então eu venho aqui e põe no doing. E eu consigo ir gerenciando passo a passo cada microatividade do meu projeto, utilizando aqui essas ferramentas. Então, a IA está se tornando uma ferramenta, na verdade, de criatividade. As inúmeras maneiras que você conseguir usar a sua criatividade para gerar
esse tipo de coisa, você, enfim, consegue às vezes achar soluções muito interessantes. Esse é o objeto que eu tinha animado. O queixo dele, como é um pouco quebrado, lá, ele não tá muito bem animado. Mas com isso eu poderia adicionar animações aqui que eu quero fazer esse cara sentar. Então, peguei o modelo que eu gerei no Rodin e coloquei aqui para que ele pudesse ser animado e tudo mais. Certo? Bom, pessoal, desculpa aí a correria no finalzinho, mas a princípio era isso. Espero que isso tenha ajudado vocês a vislumbrar um pouco mais de ideias e adotar ferramentas no seu processo. Bom, pessoal, temos alguma pergunta aí para o Pedro? Se quiser. Aquele chat que tu usa no VS Code, eu uso outros ali, mas não aquele especificamente, né? Daí isso é bom dar uma olhada nesse que você usa. Você fala o chat a integração com o chat GPT? Eu queria saber exatamente que chat que é. Tipo, você baixou Tá. um plugin do VS Code, sei lá. Na verdade, a versão que eu tenho do VS Code, e que eu imagino que seja qualquer última que você baixar, ou se você tiver aí atualizá-lo, ele vai aparecer. Aqui em cima, mudou o ícone aqui, na verdade, olha só. Aqui fica o ícone como é que chama a solução da Microsoft? Copilot. Aqui ficava a carinha do Copilot, certo? E aí, quando você habilita o Copilot, ele tem a opção de você fazer o Open Chat. Então é só você conectar, imagina, com o seu GitHub, e aí ele vai abrir o chat e você tem acesso aqui a alguns agentes. Ó, você pode fazer coisas diferentes. Então você pode perguntar, como no chat GPT normal, mas eu normalmente uso o Agent Ask. E aqui você tem alguns modelos diferentes. Então agora você tem o chat GPT 4, 5 mini, ou 3 mini, tem o Cloud Sonnet, o Gemini. Alguns deles são premium. Você tem que você não consegue usar. Fala que pelo menos no meu caso aqui, fala que eu já estourei a cota. O chat GPT 4.1 para mim é o que funcionou até agora. Beleza. Mas é isso, assim, essa integração já existe. Só habilitar o seu GitHub aqui, vai abrir o chat e já era. Beleza. Eu tenho 2 dúvidas. Pois não. Quem tá falando? Breno. Breno. Pois não, Breno. Por exemplo, eu entendo que a visão geral é que essa inteligência artificial é para ser utilizado como ferramenta de auxílio, e não para substituir, mas tem especificamente alguma área assim do desenvolvimento de jogos que você vê mais ameaçado, que o trabalho de pessoas possa ser substituído? Porque, por exemplo, eu fiquei na hora que ficou imaginando os personagens lá, o concept art de um personagem assim, assim, assado, eu pensei, pô, não vai precisar do artista para fazer, só vai precisar de alguém que queira o personagem assim assado. E aí você acha que existe mais esse tipo de ameaça em alguma área específica? Essa é uma pergunta relativamente complexa. Vamos tentar quebrá-la em algumas coisas. Eu acho que todas as áreas estão ameaçadas em relação à tecnologia em si. Então você tem ferramentas que geram código, você tem ferramentas que geram imagens, tem ferramentas que geram textos e tal. Mas pensa comigo o seguinte: se você quiser começar um projeto hoje, eu não sei qual área você atua, mas imagino que você seja um desenvolvedor. Então, se você quiser começar um projeto sem artistas, não, eu não vou ter artista, não vou ter ninguém que mexe com narrativa, não vou ter nenhum concept artist, não vou ter ninguém nesse sentido. E vou usar só ferramentas de IA. Você consegue, talvez com algumas dificuldades, e nesse momento, nós não temos ainda ferramentas que entregam uma perfeição de elementos, mas em breve eu acho que isso vai acontecer. Tanto para código quanto para modelos, por exemplo, ou imagens. Só que, quando você coloca isso na mão de um profissional, de um cara de arte, nós conseguimos perceber a grande diferença que é um artista trabalhando com concept artist ou um desenvolvedor trabalhando com concept artist, mesmo que utilize ferramentas de IA. Então o ponto que eu quero chegar é o seguinte: será possível construir tudo do zero sem precisar de ninguém? Eu não sei nada, não sei nem programar. Eu vou só pegar a ferramenta de IA e fazer um jogo do zero. Sim, mas projetos que possuem esses profissionais provavelmente conseguirão, utilizando essas ferramentas, atingir um nível de qualidade maior. Então, existe sim uma ameaça, o que vai exigir com que tanto os devs, os artistas e outras áreas envolvidas precisam se aprimorar mais, precisam desenvolver mais, aprender novas técnicas, saber utilizar mais as ferramentas, e inclusive as ferramentas de IA, para que essa ameaça se reduza. Então eu acho que no fim, as pessoas que não usam IA serão substituídas por pessoas que usam IA. Não sei, você captou, não sei se eu mais confundi ou se ficou mais claro. Me ajuda aí. Não, sim. Acho Beleza? que eu entendi o cenário. Mas, e também a outra pergunta era
Era mais assim, a sua opinião pessoal, né? Em que momento assim na jornada da pessoa de desenvolvimento de jogos digitais você recomendaria a pessoa começar a utilizar esse tipo de ferramenta? Tem hora, tipo, desde o início, ou é melhor eu me aprimorar numa área específica que eu gosto, não sei o quê, eu aprendo a desenhar, a modelar para depois utilizar essas ferramentas como auxílio, até porque eu vou entender mais como eu posso utilizar essas ferramentas, tudo mais. Ou você acha que existe uma recomendação assim, tipo, é melhor realmente só utilizar quando você já está nessa fase, quando você Tem. Eu acho que tem uma recomendação sim, né? Eu não recomendo usar ela de início, de cara, você já pegar e sair usando IA sem ter noção do processo. O que eu quero dizer é que é importante você entender como o jogo é feito. Como é que as partes se conectam? Então, quando que eu devo usar uma imagem, quando eu devo usar um modelo, quando eu devo. Quais, por exemplo, eu sou um programador, eu trabalho com Unity. É importante eu quebrar a cabeça e entender como a Unity funciona. E no momento em que eu sentir confortável, beleza, estou confortável, eu sei mais ou menos de cor já, mecanicamente, como tudo funciona. Aí a IA eu acho que entra para acelerar aquilo que você já sabe. Porque e claro que ela pode resolver alguns problemas que você não tem de cabeça, que você quer que isso seja resolvido de forma automática. Sim, mas eu acho que existe pessoas que não percorrem essa curva de aprendizado, a chance de sucesso para mim é muito pequena, quase nula, eu diria. Pode ser que você vai encontrar alguém que, cara, o cara conseguiu fazer um jogo do zero sem saber bulhufas e o jogo tá estourado na Steam vendendo centenas de milhões de cópias. Beleza. Vai ser um dentre um universo de milhões de jogos. Então, eu acho que esses não podem ser as referências, né? A ideia é que você domine o que você faz, e aí, quando você se sentir confortável, você pega a IA e acelera o que você já sabe. beleza. É mais ou menos também a visão que eu imaginava que seria mais interessante. Obrigado. Eu pensei em comentar quando eu tava no bar lá, tinha um cara que tava tentando fazer o jogo, mas ele não sabia programar e ele tava apanhando, né? Mesmo usando IA. Então, exato. Por exemplo, se você quer fazer um app web, cara, hoje você tem, sei lá, você quer integrar HTML, CSS, JavaScript, tudo é código. Então você consegue criar um app bonito, integrar frameworks, porque tudo é código. Então o ChatGPT vai conseguir fazer um site para você, vai conseguir fazer uma aplicação, vai conseguir fazer tudo do zero. Claro, você vai ter que ter um ícone, uma imagem, alguma coisa assim e tal, e pode ser que exija que você entenda um pouquinho para fazer essas integrações. Mas o caso de games, cara, é um buraco bem mais embaixo. Por quê? Você tem muitos diferentes tipos de estruturas, de artefatos que precisam se integrar para ter sentido. Então eu pego um modelo FBX, eu vou integrar ele com um clipe, que é uma animação, e eu tenho que programar essa animação porque tem condições e enfim. E aí, se você não sabe como funciona isso, infelizmente, acho que não vai dar certo. Outra coisa que também aproveitar aqui, porque já gerei alguns sons para um jogo que eu e meu irmão estamos fazendo, assim mesmo, de gravar alguma coisa batendo aqui, aí usar o Audacity para fazer alguma alteração, e eu sei que tem essas ferramentas de áudio, né, assim, e aí eu fico meio na dúvida, pô, será que eu continuo fazendo aqui o meu trabalho desse jeito assim, ou eu vou para uma IA? Aí é claro que pode depender do tempo, né, dessas coisas, enfim, que se eu preciso entregar algo, não sei o quê, mas se eu faço coisas com a IA para integrar no meu jogo, quais são as ramificações disso sentido? Pô, eu tenho que falar que o meu jogo foi feito com IA, ou depende da IA de onde eu peguei isso para saber se eu preciso dar alguma coisa para eles, assim, de dinheiro. É só o dinheiro mesmo? Comprei, tá ótimo, ou depende muito da IA? Eu não sei se dá para entender, tipo, meu jogo foi feito com isso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Eu preciso desse tipo de informação, assim? Essa discussão está em andamento ainda. Tanto que na própria Steam, se eu não me engano, há uma discussão forte sobre isso, o quanto de IA você pode utilizar ou se você precisa explicitar, igual você tá falando aí, se o seu jogo usa IA. Se ele precisa. Porque, obviamente, como você falou, tem várias coisas que você pode fazer com IA e tal, enfim. E se você não falar, ok, como é que vai provar que foi feito com IA? Sons é bem mais difícil com imagens. Imagens às vezes até tem um certo perfil, né? Mas sons é bem mais complicado. Hoje fica a seu critério. E eu acho que talvez tem muita gente utilizando, principalmente os grandes projetos que eu trabalho, assim, eles estão tentando integrar IA porque é um game changer, né? É uma ferramenta, uma transformação que permite com que você faça mais com menos. Então, todo mundo quer usar isso.
Claro, tem seus riscos e tudo mais, mas a grande maioria das pessoas que estão usando não falam. E então, assim, acho que vai ser uma questão de ética daqui a um tempo. Se você vai dizer ou não, não tem royalties a princípio, você não tem que pagar nada a ninguém ainda, mas é uma coisa muito nova. Eu acho que vai levar talvez 5, 10 anos aí pra gente chegar num consenso. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta também. Pois não. Eu nunca usei IA a fundo assim em projetos de jogos, mas eu já usei em projetos de computação no geral, né? E eu senti que no VS Code, eu não sei se isso já atualizou, mas existia uma limitação, né, de quantidade de arquivos que ele conseguia entender de contexto do seu projeto e tal. E eu não sei se você já teve esse problema em projetos grandes de jogos, né, mexendo com isso, mas, por exemplo, com outros projetos, amigos me sugeriram usar o Cursor, por exemplo. Eu já vi gente que usa o JetBrains também, que tem mais contexto de outros códigos, outras pastas também. Se você já experimentou, se você sentiu essa limitação. Olha, eu não. Desculpa, o seu nome aqui tá criminosa. Não sei se eu posso chamar Maria, de meu criminosa. nome. Maria, tá bom. Porque o nome engraçado. Mas, ô Maria, olha só, eu confesso que eu nunca abri, que eu não estou compartilhando a tela. Eu nunca trabalhei em projetos muito grandes utilizando esse modelo que eu estou usando aqui, que é o ChatGPT com Visual Code. De fato, assim, eu nesse pequeno projeto que eu fiz, em alguns momentos eu notei, às vezes, uma confusão, mas ele conseguiu resolver. Então, ele me atendeu. E eu acho que a evolução dos modelos provavelmente isso vai melhorar muito. Porque você precisa de o que eles chamam de parâmetros, né? Milhões de parâmetros, bilhões de parâmetros. Acaba que esses parâmetros se tornam o próprio contexto da aplicação que você está trabalhando. Então, quanto mais parâmetros você tem, maior é a capacidade de compreender esse contexto. Então, eu acho que isso, se não for resolvido ainda, muito em breve será. Ele vai conseguir ler sua aplicação inteira e entender como ela está arquiteturada, como ela está, enfim, funcionando. Então, eu acho que isso vai ser. Isso é um problema endereçado já. Entendi. É porque, até pelo ponto que eu tinha visto, tinha um limite de, eu acho que 20 arquivos que você conseguia dar como contexto lá pro VS Code. Aí no Cursor isso era solucionado, mas tem aquele problema que você falou de que o limite é muito baixo. Você consegue usar um pouquinho e daqui a pouco ele já te cobra. Então eu não sei se alguém já testou outra IDE e pudesse falar sobre isso também. Eu agradeceria as sugestões. Mas era essa a minha dúvida mesmo. Legal. Confesso que eu não tenho, nesse ponto eu não tenho conhecimento, esses limites, né? Eu tô olhando aqui rapidamente, tá falando em 10 arquivos. Se o limite é por arquivo, soca tudo no arquivo só. Exatamente, né? É o que normalmente faz, né? Se você começa a pedir coisas para ele aqui, ele vai entregar tudo num arquivo só e boa, nem vai dividir. Aí se você começa a pedir coisas diferentes, ele começa a se organizar. Sim, vou fazer o teste. Ô, Pedro, tem uma Pois não. coisa que eu quero falar contigo. Cara, eu estou planejando fazer uma game engine, não do zero. Eu vou pegar ali a parte da engine em si, open source, uma que chama Monogame. Sim. O Monogame, ele não tem a parte visual e estilo a Unity, Unreal, você faz tudo ali, as cenas, via código. Certo. E aí eu planejo fazer essa parte visual com IA, onde o objetivo é a pessoa ela não precisa saber programar e ela vai conseguir fazer o jogo da mesma forma. Então seria tipo vamos pensar assim mais facilmente, um RPG Maker com IA, sabe? Certo. Como eu estou fazendo esse planejamento, eu queria saber, na sua visão, o que você acha que poderia limitar esse tipo de ferramenta para o pessoal não gostar e tal? O que você vê que seriam boas ferramentas dentro dessa engine, digamos assim, para o pessoal usar e fazer jogos? Nossa, curioso, cara. É uma ideia muito boa. Eu acho que ela, eu não sei, confesso que eu não tenho muita noção do desafio técnico que é colocar isso em prática, mas é uma ferramenta que, inclusive, ela tem muita coerência com o que a Unity tem, o movimento que a Unity tem feito, que é a Unity AI. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de experimentar, mas a Unity AI tem uma opção agora que você abre um agente dentro da própria Unity. Eu não consegui explorar as capacidades ainda, saber se ele consegue entender outros contextos lá e tudo mais, mas é uma ideia talvez caminhando nesse sentido
que você está falando, Eduardo. E o que eu vejo que poderia ser um empecilho é, assim, eu acho que você precisa escolher para quem você... Se você quer fazer tipo um RPG Maker, que é normalmente para o pessoal que... E não são pessoas, obviamente, que sabem menos. O que eu quero dizer é que o pessoal que procura o RPG Maker normalmente são pessoas que têm menos bagagem técnica, se sente mais confortável em Isso, usar não ferramentas. programadores. Tipo isso, exato. E eu acho que é muito subjetivo, porque é muito facilidade de uso, né? Você conseguir mostrar para a pessoa exatamente o que ela tem que fazer, aonde ela tem que ir. Você consegue conduzir, mesmo que ela tenha que fazer coisas manuais, se você conseguir mostrar para ela onde ela precisa ir, aonde ela está, o que ela precisa fazer para construir o projeto, eu acho que isso é um grande facilitador e confortador, porque a grande questão das ferramentas é que elas te causam desconforto. E quanto maior o desconforto, menos você quer utilizá-la. Então, quanto mais você reduzir isso, eu acho que mais apetecível, né? Mais fácil e agradável fica de você ficar ali manipulando as coisas, escrevendo prompts e assim por diante. Perfeito, não, legal. É mais ou menos o que eu penso também sobre. Obrigado por me ajudar a validar. Que isso, fica à vontade aí, quando você quiser continuar essa discussão, ter mais detalhes, pode... E aí, pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? O Fernando tem uma dúvida que ele está sem microfone. Depois eu vou preparar uma lista com os links das ferramentas que eu usei e aí mando para a aluna. Eu E tenho depois aqui aí, também, eu mando aí pro pessoal, a gente tem o chat aqui fechado, eu coloco ali para todo mundo. beleza, maravilha. É tipo o Goomba 9 que você fez na hora que coloca num jogo comercial, certo? É todo mundo na expectativa aqui da pergunta, né? Fernando está digitando. Como que fica? É seu? Podem copiar, virar Creative Commons? Então, Fernando, eu acho que essa pergunta se encaixa um pouco que quem tinha perguntado, perdão, até o Breno, acho que o Breno tinha perguntado, né, sobre o uso disso nesse tipo de projeto. Assim, cara, não existe uma definição concreta sobre isso. Até porque, se você fez com IA, não há um registro, ainda não há um registro oficial de identidade. Essa imagem foi feita com IA, por exemplo. Então, enfim, você pode fazer com IA e se for boa o suficiente, pode passar desapercebido. E aí você pode dizer que é sua. Beleza, registrar e tal. Não necessariamente vira um Creative Commons. Eu acho que o uso de IA é uma belíssima de uma confusão, porque exatamente esse ponto que você tocou. Eu criei com IA, é uma ferramenta de terceiro. Enfim, né? E se alguém gerar também, né? Eu acho que o que normalmente, quando você está gerando, tem informações, se vocês lerem nas entrelinhas, fica lá escrito: respeitem os direitos autorais das empresas e tal. Então, assim, o que pode acontecer é que você gerou um personagem, você registrou. Beleza, registrou e eu fui, beleza, gerei um personagem igual. Aí, beleza, você registrou tal e eu tenho que respeitar o seu direito autoral. Então, quem registrar primeiro ganha. Eu acho que vai ser, talvez por um tempo vai ser assim. Eu posso fazer uma pergunta relacionada a isso? Claro, vai. Então, é porque hoje em dia tem que ter aquele marcador na Steam, né? Quando o seu jogo usa alguma coisa de IA. Mas até que ponto isso vai? Se você usou para fazer código com IA, isso também entra? Ou é realmente asset, modelo 3D, visual? Nossa, boa Até pergunta. onde vai isso? Quanto mais vocês fuçam no assunto, mais complicado ele fica. Confesso que porque código é uma coisa completamente desapercebida, assim, porque o mesmo código que a IA gerou, você poderia ter digitado sem, não tem assim, apesar de pode haver controvérsias no que eu estou falando. O processo de desenvolvimento de código, ele pode se assemelhar a um processo artístico também, porque você tem várias formas de fazer do jeito que você quiser, beleza? Só que você poderia escrever tudo que a IA escreveu. Então, é difícil, porque não tem nenhuma assinatura também que foi feita por IA. Confesso que eu não tenho uma resposta e nem sei o que deveria ser. Se perguntasse, Pedro, o que você acha que deveria ser? Não sei exatamente qual é o ponto que chega. Eu sei que é um caminho sem volta, isso é fato. Mas como vamos formalizar ou formatar isso, eticamente falando, é uma bela da discussão. Entendo. Até porque, até quando você bota um marcador lá, né? Se você usar asset visual, também é uma coisa que afasta algumas pessoas. Então, sim. Talvez você não quisesse botar se você usou para fazer código, essas coisas assim. Ou coisas que passam despercebidas. Perfeito, Maria. E uma coisa, empresas como
Eu tô falando agora por achismo, isso não é por experiência própria, tá? Mas empresas grandes como a Ubisoft, e aí, se eu não me engano, saiu uma notícia recentemente que eu não sei de qual exatamente, um estúdio grande. Eles estão construindo ferramentas de IA usando modelos internos a partir das próprias por exemplo, a Blizzard. Imagina que a Blizzard já tenha gerado inúmeras artes de muitas coisas. E aí ela pega, cria um modelo, treina o modelo com as artes dela, e aí na hora que entrar um artista na Blizzard, pô, beleza, você gera um sketch lá com o modelo de IA da Blizzard, que vai ser mais ou menos com as referências de outros ícones Blizzard, assinatura Blizzard, ou pensa na Disney, por exemplo, ou a Pixar. E beleza, e aí você acelera o processo de desenvolvimento de um modelo e tal, e aquilo vai virar Blizzard no final. Então será que a Blizzard vai dizer, desenvolvemos usando IA? Não sei, eu acho que não. Eu acho que ela vai manter o mesmo conceito, assim. Tudo vai ser Blizzard, modelo Blizzard e boa. Entendi, muito doido isso. Faz sentido também, né? Faz bastante sentido. Mas acho que respondeu, né, a tua pergunta. Eu até esqueci teu nome, agora eu olhei ali o nick de novo. Maria. Então, Marcos, se você quiser mostrar pra gente, Eu vou mostrar aqui antes da rapidinho. gente encerrar. Estão conseguindo ver aí minha tela? Tá dando pra ver, sim. Antes de eu falar das IAs, que está aqui nessas outras abas, vou falar rapidinho sobre esse negócio de direito autoral. A última informação que eu tenho com relação a isso é que houve uma imagem que é essa daqui, que foi protegida por direitos autorais nos Estados Unidos. Ela recebeu a questão. Só que o que aconteceu? Ele teve que provar que não foi algo do tipo, escrevi um script e saiu. Ele mostrou que, tipo assim, que ele fez edição, fez em Painting, fez combinação, fez isso, fez aquilo. E aí o que foi gerado no final foi que, assim, os elementos individuais da IA não foram protegidos, porém a coordenação, seleção, arranjo foi, e a composição final foi protegida. Então isso foi a última coisa, que é de fevereiro desse ano, né? Então fevereiro desse ano aconteceu isso. Já faz um tempinho, tem que depois ver o que se atualizou com relação a isso, mas já tem pelo menos um caso de direito autoral nesse sentido. Depois joga o link aqui no chat pro pessoal que quiser ver também. Manda aqui, deixa eu jogar aqui. Mandei aí. Boa. E aí, o que eu ia mostrar um pouco das IAs, exatamente por causa dessa questão de que pessoalmente, eu acredito que a gente vai, como o próprio Pedro comentou, quando você joga isso na mão de alguém que entende, é muito diferente. É a mesma coisa que fotógrafo. Todo mundo pode bater foto hoje em dia com uma câmera fotográfica, mas o fotógrafo sabe fazer melhor, né? Então, e aí, assim, uma das primeiras ferramentas é essa Conf UI, que é da conf.org. Ela é gratuita. Ela é basicamente uma ferramenta que você instala localmente ou numa VPS. E o que ela faz? Ela permite que você crie fluxos integrando LLMs com opções que você vai colocando. Então, você pode, por exemplo, fazer uma parte desenhada junto com um script, e aí você vai ter um resultado que você joga para outra parte e você vai coordenando a saída. E aí, o que acontece? Existem, inclusive, plugins para Photoshop. Então, você começa a fazer as suas coisas no Photoshop, e aí no back-end está acontecendo esses fluxos que você preparou. E aí o que acontece é que você consegue fazer trabalhos combinados. Então, você começa a fazer, sei lá, um rabisco aqui, e aí você tem o resultado final aqui. Então, você não está somente escrevendo coisas, você está visualmente informando coisas que você quer que a IA leve em consideração. E aí é isso que está acontecendo nos bastidores, que aí você pode também fazer essas construções. Uma outra IA que eu já usei um pouco, e ela é legal para poder fazer algumas coisas de concept art, é essa Art Breeder. Ela, basicamente, você coloca um conceito, mais um outro conceito, e aí ele te gera, por exemplo, ali o galinho Megazord. Né? Então você pega isso com isso, aí vai gerar isso. É um pouco parecido com aquela outra, mas é um site que você já consegue misturar algumas coisas. Então, você quer isso com isso com isso. E aí ele está te dando esse resultado aqui para você começar a ter como uma base para você começar a construir, começar a usar de concept, gerar ideias. Várias coisas desse sentido são possíveis aqui com essa, que ela é bem interessante nesse sentido. Aí tem aqui outro exemplo. Então ela é parecida um pouco nesse sentido com Conf UI. Você pode ir fazendo que dessa imagem vai gerar com essa, aí vai fazendo tudo isso e gerar uma imagem final. Tem uma outra aqui que é basicamente um equivalente ao Rodin, que o Pedro mostrou, que é a Mesh.
Então, às vezes, vale a pena você também fazer testes nas duas, tipo, fazer um teste na Rodin, fazer um teste na Mesh. Ela é literalmente a mesma coisa que o Rodin, que foi apresentado. Então, às vezes, se os seus créditos em um acabou, você pode ir para o outro. Também ficar fazendo um pouco de revezamento nisso. É literalmente a mesma coisa, sabe? É literalmente a mesma coisa. É o concorrente direto. Então, tem isso daqui. Também é uma ferramenta bem interessante para o pessoal dar uma olhada. Tem essa daqui que eu também estou testando recentemente, que é a Lovart. Ela tem uma premissa parecida com a Leonardo, que foi apresentada, mas ela tem uma pegada muito mais forte para criação de logo e criação de ações, tipo, sei lá, aqui embaixo tem várias peças que foram criadas com ele. Então você pode usar... Parece um Canva da vida. Exatamente. Ele é mais para criar essas peças publicitárias, lembrei o nome. Essas peças publicitárias ou criação de logomarcas. Também pode ser interessante para quem quiser dar uma olhadinha, poder fazer carrossel de Instagram, essas coisas assim, você consegue gerar algumas coisas interessantes. Tem a Ludo, que por sinal, se não me falha a memória, já teve alguma parceria com a Indie Hero. O desafio anterior foi com a Ludo. Isso. Tem a Ludo, que é bem legal. Que é bem interessante, que eles também permitem criação de assets, 2D, te ajuda a criar... A Ludo está se focando no mercado de jogos, né? Então ela pode também te gerar vários conceitos. Então o que acontece? Aquilo que ele fez ali de pedir para o GPT, me cria um roteiro, não sei o que lá, não sei das quantas, você consegue fazer as mesmas coisas aqui, só que é uma IA que foi mais treinada para o mercado de jogos. Então tem essas coisas aqui. E aí, uma coisa que eu também queria mostrar é que o equivalente que agora é o meu queridinho, que é o N8N. Não sei se alguém já viu essa ferramenta. Também ela é gratuita comparada ao Conf. O Conf é para imagens. O N8N é para automações de modo geral. Você pode fazer fluxos de automação aqui do jeito que você quiser. E, por exemplo, novamente, você pode fazer self-host, você pode colocar numa VPS, você pode colocar na sua máquina, rodar local. Isso aqui também não tem custo adicional se você fizer dessas formas. E aí eu vou só mostrar aqui um teste, por exemplo, isso aqui eu tenho esse fluxo genérico aqui, que eu só vou mostrar para vocês o Trello, que nem foi mostrado hoje, né, aqui na questão do Trello. E aí eu vou rodar esse teste que eu gerei aqui. Então você está vendo ali que as coisas estão indo etapa, chegando nessa última parte aqui. Essa última parte aqui, basicamente, é uma API que chama o ChatGPT. Então, dentro disso aqui, tem algumas coisas aqui do ChatGPT. E aí, o que isso fez? Vocês viram que estava vazio lá, né? Ele criou um card e colocou todos esses campos dentro desse card. Então, você consegue fazer automações do tipo de geração de templates, de geração de coisas, deixar pré-definido, pré-ajustado. Você consegue fazer essas coisas dentro dos processos de automação. Inclusive, eu não vou mostrar aqui, porque esse último ícone aqui deu um problema. Provavelmente eu vou ter que fazer uma atualização de API. Mas, depois disso... E essa última parte aqui era basicamente mandar uma mensagem pro WhatsApp da pessoa dizendo que o processo foi finalizado. Então você consegue também mandar mensagens diretamente pro WhatsApp e coisas nesse sentido. Então é basicamente isso do meu lado, assim, um pouco do que eu tenho estudado, mexido, tentando fazer assim. E no meu caso eu estou agora indo mais pro ClickUp, né? Eu tenho focado muito mais no ClickUp ao invés do Trello. Eu acho muito mais completo, muito mais assim. E nesse momento eu estou criando todas as questões no back-end de como criar automações usando o N8N que eu mostrei antes para parte de produção. Então, ao invés de eu ficar criando cardzinhos e um monte de coisa, eu já deixo um monte de automações de um lado para o outro. É basicamente isso. Muito bom, Marcos. Adorei. Inclusive, o ClickUp é legal também, já usei. Notion também é legal para fazer esses tipos de integrações. Enfim, muito obrigada aí por ter compartilhado com a gente. E eu queria agradecer aí todo mundo que colou com a gente hoje aqui na aula do Pedro. E pro Pedro, principalmente, muito obrigado aí por ter vindo. De nada, aluna. A tua experiência aí com o pessoal. Y para los chicos de Argentina, el próximo martes teremos una clase de Unreal en español. Entonces, los esperamos. E, gente, eu vou mandar lá no chat um formulário para vocês preencherem. Tem lá também para vocês darem um feedback de como foi a aula e também sugerirem novos temas. A aula que também da terça-feira que vem, vocês podem vir participar, vai ser em espanhol, mas, né, a gente fala um portunhol maroto aí com todo mundo e dá tudo certo. Vai ser uma aula bem legal também. E a aula vai ficar gravada lá no YouTube, depois o salvo já vai estar subindo lá para vocês poderem
assistir de novo quando quiserem. Acho que é isso, né, pessoal? Pedro, se quiser falar alguma coisa, compartilhar suas redes sociais para o pessoal se conectar contigo, LinkedIn, alguma coisa assim. Pô, legal. Posso sim, o LinkedIn é normalmente a rede que eu mais gosto. E coloca aqui no chat pro pessoal e aí depois você me manda os links ali e tudo mais que eu repasso aqui para todo mundo também. beleza. Pra não ficar perdido. Bom, eu acho que eu vou ficar aqui no Discord da Indie Hero aí. Pode me procurar também depois, se quiserem trocar uma ideia, fica à vontade. Show de bola. Esse é meu LinkedIn, pessoal, fica à vontade. Faço questão de conectar com vocês. Sempre bom fortalecer a galera do Game Dev, né? Isso é bom. E para não deixar por último, ainda, obviamente que ainda é um canal humilde, mas depois se quiserem, obviamente, né? Não que não se sintam coagidos, mas quiserem adicionar o desenvolvimento o Desenvolvendo Games dentro da lista do hall de referências para vocês, eu ficaria honrado, certo? Então, agradeço pela oportunidade e contem comigo. Se quiserem, sempre que precisarem de alguma coisa, estarei por aí, podem me procurar. O Pedro vai estar, ele falou, né, vai estar aqui no nosso Discord, então a gente tem os chats aqui, eu não sei até se vocês viram que a gente deu uma repaginada, né, tá bem legal, então ele continua aí para trocar ideia com vocês. É isso, gente, boa noite e até terça que vem. Beijos. Boa noite. Valeu, pessoal, boa noite, valeu.